Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo Vem Segue-me. Estamos aqui essa semana entrando no capítulo 13 do livro de Mateus e capítulos de 8 a 13 do livro de Lucas. E o tema dessa semana é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estudaremos os seguintes tópicos. Nosso coração precisa estar preparado para receber a palavra de Deus. As parábolas de Jesus nos ajudam a entender o crescimento, destino e valor de sua igreja. No fim dos iníquos, devemos nutrir o que é bom. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, deixe aí o seu like, curta, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, e o seu comentário no final dessa aula é muito importante e agradeço desde já a todos aqueles que participam. Bom, primeiro tópico, nosso coração precisa estar preparado para receber a palavra de Deus. Vamos aprender na Escritura que ela vai mencionar aqueles que são os discípulos de Jesus Cristo e aqueles que são considerados e refletir sobre em qual posição nós gostaríamos de estar. Primeira escritura, Mateus 13, de 10 a 12, diz assim: e acercando-se dele as parábolas, ele respondeu do reino dos céus, mas a eles não é dado. Cristo fala que a eles, ou seja, os discípulos, mas aqueles outros não são. Aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até quiser conhecer os mistérios do reino de Deus, mais você. Então, se você buscar, você vai encontrar os mistérios de Deus. Basta ser discípulo. E ele continua: e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então, Jesus Cristo fala que, ao falar por parábolas, as pessoas entenderiam com mais facilidade, porque muitas pessoas não compreendendo, e aí utilizando o exemplo, ou seja, as parábolas, as pessoas tinham mais facilidade de entender aquilo, os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele fala assim no versículo 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então, Isaías já tinha profetizado que isso aconteceria. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Então, essa é uma das maneiras que acontece quando as pessoas ouvem, mas não entendem, não compreendem aquilo que Jesus Cristo ou aquilo que a Escritura está dizendo. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Então, o que a gente precisa fazer primeiro é amolecer o nosso coração, deixar o coração aberto para o aprendizado. E como ele diz, porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, quando você compreende com o coração, você vai ter entendimento, você vai estar aberto, inclusive, para ser convertido e curado. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ou seja, quando os missionários estão pregando o evangelho, ensinando o evangelho para as pessoas, ou quando você está falando do evangelho para um amigo ou uma amiga, se essa pessoa estiver com o coração aberto para receber a mensagem, ela vai ser convertida, ela vai entender e compreender aquilo que você está dizendo. Mas se o coração dela estiver fechado, estiver duro, né, como diz a Escritura, endurecido, você vai falar, mas ela não vai compreender o que você está falando. Escutai vós, no versículo 18 ao 20. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino. Então, a palavra do semeador, a palavra significa a palavra do reino. E não a entendendo, vem o maligno que foi semeado ao pé do caminho. Então, quando a palavra do reino, ela plantata, o que foi semeado naquele coração, ele fala que, e vamos aprender um pouco mais sobre essa parábola. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, ele fala que algumas pessoas vão receber a palavra ao pé do caminho, outras vão receber a palavra em pedregais. E a gente vai aprender o significado disso. E é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, aqueles que ouvem a palavra e recebem com alegria é pedregais. Mas não tem raiz em si mesmo. Então, aqueles que receberam com alegria, mas foi plantada a palavra ali em pedregais, isso significa pedregais, não tem a raiz profunda, né? A semente ela ficou rasa. Então, ele diz o seguinte, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. Então, a pessoa recebe o evangelho, ela recebe com alegria, mas esse evangelho ele não permanece, ele é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, esses foram aqueles que receberam a palavra em pedregais. Eles agem dessa maneira.
Eu convido você a ficar aqui comigo, que nós vamos aprender muito sobre isso mais para frente. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, aquela semente que foi plantada entre os espinhos, né, é aquela pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo aqui, as coisas mundanas e a sedução das riquezas sufocam a palavra que foi plantada e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, olha só a diferença quando a palavra é semeada em terra boa, né? A pessoa vai ouvir, ela vai compreender o evangelho e ela vai dar frutos, e ela vai produzir, né, 100, 60 ou 30. Então, ou seja, ela vai multiplicar aquela palavra. Olha só que interessante esse resumo que eu fiz aqui para a gente entender e compreender um pouco melhor essa parábola do semeador. Eu separei aqui um trecho do discurso do Elder Oaks, e ele fala a respeito daquela semente que caiu no solo pedregoso, sem raiz. Ele diz o seguinte: o que leva os ouvintes a não terem raiz em si mesmos, essa é a situação dos membros novos, e não meramente convertidos pelos missionários ou as muitas características atraentes da igreja, ou ainda aos muitos grandes frutos produzidos pela irmandade da igreja. Por não estarem enraizados na palavra, quando chega a oposição, podem ser queimados e definhar. E até mesmo os que cresceram na igreja, os membros antigos, podem se ver na condição de não ter raiz em si mesmos. Conheci alguns deles, membros sem uma conversão firme e duradoura ao Evangelho de Jesus Cristo. Se não estivermos enraizados nos ensinamentos do Evangelho, e se não formos constantes em praticá-los, qualquer um de nós pode desenvolver um coração endurecido, um terreno pedregoso para sementes espirituais. Então, olha só como a gente aprende com facilidade essa parábola do semeador. Então, aquela semente que caiu no solo pedregoso, ele compara aqui aqueles que foram convertidos, os recém-conversos, que acabaram não permanecendo no caminho do Evangelho de Jesus Cristo, e também aqueles membros antigos que podem estar nessa condição, né, de não ter uma conversão firme, duradoura. Então, ou seja, são pessoas que não estão enraizados. O Evangelho verdadeiramente não está enraizado nessas pessoas onde foi plantado a semente em solo pedregoso, ou seja, sem raiz. A próxima são aquela semente que caiu próximo dos espinhos, né? E ele compara aqui, olha, cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. Então, aqueles que dão atenção aos cuidados deste mundo, as coisas deste mundo e aos enganos da riqueza. Vamos aprender mais. Ele fala o seguinte: falarei primeiro a respeito dos enganos das riquezas. Onde quer que estejamos em nossa jornada espiritual, seja qual for o nosso estado de conversão, todos somos tentados por isso. Por isso o quê? Pela riqueza. Quando atitudes ou prioridades visam somente a aquisição, o uso ou a posse de bens, chamamos a isso materialismo. A posse de riquezas ou uma renda significativa não é um sinal de graça celeste, assim como sua ausência não é uma prova de desfavor celeste. Olha só que interessante. A posse de riqueza ou uma renda significativa não é um sinal de graça celeste, assim como sua ausência não é uma prova de desfavor celeste. Então, ou seja, uma pessoa ela pode ser rica ou ele pode ser pobre, mas isso não tem nada a ver com a graça celeste. O que ele fala? Quando Jesus disse a um seguidor fiel que ele poderia herdar a vida eterna apenas se desse tudo o que tinha aos pobres, não identificou o mal na posse de riquezas, mas sim o mal na atitude daquele seguidor em relação a elas. Então, o problema não era ele ter posse, mas o problema era a atitude que ele tinha em relação à posse que ele tinha.
E ele continua: como todos sabemos, Jesus elogiou o bom samaritano, que usou para servir ao próximo, o mesmo tipo de moedas que Judas usou para trair o Salvador. Então, ou seja, uma moeda ela foi utilizada tanto para o bem, ou seja, para servir ao próximo, como também para trair o Salvador. Então, aqui ele está falando da riqueza, da moeda, do dinheiro. A raiz de todo mal não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Olha só que interessante essa última frase que ele fala. Então, a raiz de todo mal não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Então, se você conhece alguém rico, não tem problema nenhum a pessoa ter riquezas, desde que ela coloque o Senhor em primeiro lugar na vida dela, desde que ela não ame o dinheiro, né? Então, ou seja, o problema está em você colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. O amor ao dinheiro é o problema. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Se você ama o dinheiro, você vai ter problema, ok? Como diz a Escritura em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que, apetecendo alguns, se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, ou seja, quando a pessoa começa a amar o dinheiro, ela pode até se desviar da sua fé. Então, esse é o maior problema. O problema não é você ser rico, o problema é quando você passa a amar mais a sua riqueza, o seu dinheiro, do que as coisas do Senhor. E aí vem o último exemplo que ele cita da parábola do semeador, quando a semente caiu em boa terra e deu fruto. Ele fala assim, o Elder Oaks: nós temos a semente da palavra do evangelho. Cabe a cada um de nós estabelecer as prioridades e fazer as coisas que tornam o nosso solo bom e a nossa colheita abundante. Devemos esforçar-nos para estar firmemente enraizados e edificados no evangelho de Jesus Cristo. Podemos obter essa conversão por meio da oração, do estudo das Escrituras, pelo serviço e por partilhar assiduamente do sacramento, a fim de termos sempre conosco o seu Espírito. Devemos também procurar essa vigorosa mudança de coração, que substitui maus desejos e preocupações egoístas pelo amor a Deus e pelo desejo de servir a Ele e a seus filhos. Então, se você quer ser essa pessoa onde a semente cai em solo fértil, aquela terra boa que dá fruto, você é aquela pessoa que vai ler as Escrituras, que vai fazer oração, que vai para a igreja semanalmente tomar o sacramento, que você vai servir ao próximo, você vai ajudar as pessoas. Então, quando você está agindo dessa maneira, você representa essa semente da parábola, essa semente que caiu em terra boa. Próximo tópico: as parábolas de Jesus nos ajudam a entender o crescimento, destino e valor de sua igreja. Aqui temos mais uma parábola. Mateus 13, 44 a 46. Diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu. E na sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca suas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, quando você encontra o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, essa pérola de grande valor, você é capaz de vender tudo quanto você tem para poder seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, como um verdadeiro discípulo. Então, é dessa maneira que nós devemos agir. Próximo tópico: no fim do mundo, o Senhor vai reunir os justos e destruir os iníquos. Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Porque é importante saber que o Senhor permite que os seus santos cresçam junto com os iníquos até a época da colheita? Então, aqui essa parábola a respeito do joio e do trigo. Por que o Senhor permite com que o joio e o trigo cresçam juntos? É a mesma questão que ele faz aqui. Por que é importante saber que o Senhor permite que os santos cresçam junto com os iníquos até a época da colheita? Essa resposta a gente vai aprender já já. Mas já é uma questão que você pode ir ponderando.
Por que que o Senhor permite que você, um santo dos últimos dias, uma pessoa que guarda os mandamentos, acabe crescendo ou convivendo com pessoas totalmente opostas, né? Outra pergunta: como podemos manter nossa fé em Jesus Cristo fortalecida quando a iniquidade está em toda a nossa volta? Olha só que interessante, então, essa parábola do joio e do trigo, né? Então, o Senhor permitiu com que o trigo e o joio crescessem juntos, assim como a gente pode se comparar nessa parábola a nós, guardadores dos mandamentos de Deus, que estão se esforçando para guardar os mandamentos de Deus, que acabam convivendo com pessoas iníquas nesse mundo iníquo onde a gente vê muita coisa errada. Então, por que que às vezes a gente acaba convivendo e crescendo dessa maneira, né? Com, assim como o joio e o trigo, assim como aquele que é fiel e aquele que é iníquo. Aí vem a resposta nas Escrituras. Em 86, Doutrina e Convênios, 86, de 5 a 7, diz assim: Eis que em verdade vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite, pois estão prontos e esperando para ser enviados a ceifar os campos. Diz-lhe, porém, o Senhor: Não arranqueis o joio enquanto a folha estiver ainda tenra, pois em verdade vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. Ou seja, então ele pede para que não tire o joio, porque se você tirar o joio no começo, você também vai tirar o trigo junto. Então ele fala: deixa crescer junto, porque a fé ela ainda é fraca. Então, ou seja, vamos deixar permanecer o trigo ainda junto com o joio. E ele continua: portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então colhereis primeiramente o trigo dentre o joio. E depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes e o campo estará pronto para ser queimado. Então, olha só, quando o trigo já estiver pronto, né, todo o campo já estiver pronto para a ceifa, você vai ter um trigo amadurecido, assim como o joio, e você vai poder distinguir um do outro e fazer ali a colheita do trigo, deixando apenas o joio, né? E quando só sobrar o joio, o que que você faz com aquele campo? Você vai lá e queima todo aquele joio que sobrou. Por isso que é importante deixar os dois crescer junto. E se você fizer isso antes, você vai queimar o trigo junto com o joio. Devemos nutrir o que é bom? Esse é o próximo tópico. O elder Tom Perry ensinou: o velho inimigo da humanidade descobriu todos os artifícios que pôde para espalhar o joio em toda a terra. Então, aqui ele está falando de quem? Ele está falando de Satanás, o diabo, que é o velho inimigo da humanidade. E ele fala que o diabo descobriu todos os artifícios que pôde para espalhar o joio em toda parte. Ou seja, em toda a terra, todo esse joio, toda essa iniquidade que existe, ela foi distribuída, né? E ela foi influenciada por Satanás. E ele fala assim: ele descobriu maneiras de penetrar até mesmo na santidade de nosso próprio lar. As coisas iníquas e mundanas se tornaram tão difundidas que realmente não há meio de arrancá-las. Elas chegam pelos fios e pelo ar a todos os aparelhos que criamos para educar e nos divertir. O joio e o trigo cresceram juntos, muito próximos um do outro. O mordomo que administra o campo deve, com todo o seu poder, nutrir o que é bom e torná-lo tão forte e belo a ponto de que o joio não tenha atrativo algum, nem para o olho, nem para o ouvido. Então, se você realmente tem o desejo de ser aquele trigo, ser aquela pessoa que guarda os mandamentos, você não vai se esforçar aqui para ter nenhum tipo de atrativo, né? Nem para o olho, nem para o ouvido, para aquelas coisas do mundo, onde Satanás, né, o velho inimigo da humanidade, ele utiliza para poder desviar aqueles que querem seguir o caminho de Jesus Cristo. Ou seja, eles querem transformar, o inimigo quer transformar todos naquele joio dessa parábola. Bom, eu espero que você tenha gostado, espero que você estude também as Escrituras, leia. Eu convido você a estar conosco aqui na próxima semana. Nós vamos entrar no capítulo 14 de Mateus, Marcos 6 e João de 5 a 6. E o tema será: Não tenhais medo. Nós estudaremos os tópicos: Jesus Cristo é o Filho amado do Pai Celestial. O Salvador pode magnificar nossa oferta humilde para cumprir os seus propósitos. Jesus Cristo nos convida a deixar de lado nossos temores e nossas dúvidas
para que nos acheguemos mais plenamente a Ele. Como discípulos de Cristo, devemos estar dispostos a crer e a aceitar a verdade, mesmo quando for difícil fazê-lo. Bom, eu espero realmente que você tenha gostado dessa parábola do semeador, que você tenha gostado aí da parábola do trigo e do joio, que possa ter te ajudado de alguma maneira a compreender, que você também possa comentar aqui aquilo que eu não ensinei ou algum comentário que você gostaria de deixar aqui para poder acrescentar essa aula, é muito bem-vindo. Eu agradeço, convido você a compartilhar essa mensagem nos seus grupos do WhatsApp, para sua família, para seus amigos. Deixe aí o seu comentário, como já disse, ou sua escritura que eu acabei não lendo, alguma escritura preferida sua, tá certo? E se você ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreva nesse canal. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, até a semana que vem e um forte abraço.